Opa aí pessoal, tudo certo? Brasileiragem no ar. Para no vídeo de hoje nós fazemos aqui o nosso videozinho aqui de pré-jogo do próximo amistoso, o compromisso da seleção nesse dia 12 de junho de 2024, o Brasil que enfrenta os Estados Unidos lá em Orlando, na casa dos caras, em amistoso preparatório aí para nossa próxima competição importante aí, né, a Copa América, que inclusive acontece lá nos Estados Unidos e antecede por preparação, né, para a Copa do Mundo de 2026, que será no Canadá, México e no próprio Estados Unidos. A gente tem aí um confronto no qual o Dorival finalmente vai testar o seu time dito titular, já que jogamos com time reserva contra o México, e um primeiro tempo um tanto quanto preocupante, modorrento, mas que conseguimos uma vitória com mais um gol de Endrick, e esse moleque é um dos principais temas no vídeo de hoje. Mas antes da gente falar a respeito da seleção dos Estados Unidos, o que nos espera, as minhas expectativas para esse amistoso e uma breve análise da seleção brasileira antes de começar essa competição, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. A meta é só de 10 likes, não custa nada, ajuda muito a gente, e esse é o canal feito de torcedores da seleção brasileira que se importam com a seleção, para torcedores que se importam com a seleção brasileira. Mas esse canal também serve para a gente debater com aqueles que não gostam da seleção brasileira. Deixa nos comentários qual o seu sentimento em relação a essa seleção. Você está empolgado com a Copa América? Acredita que podemos vencer em 26? Você é um torcedor ainda da seleção brasileira ou já largou? Conta a sua história aqui nos comentários e não se esqueçam de conferir o link na descrição. Estrela Bet, a casa de aposta que é parceira do nosso canal, te oferece bônus e promoções exclusivas caso você faça o seu primeiro depósito e cadastro clicando no link que está aqui embaixo. Então aproveitem para apostar nessa Eurocopa, na Copa América. Brasileirão vai continuar, muito jogo interessante para a gente fazer aquela fezinha sempre com responsabilidade. Bom, vamos falar primeiro a respeito da seleção dos Estados Unidos, né? Uma seleção que muito se esperava que estivesse um estágio mais avançado nesse momento. Há uns 4, 5 anos atrás você tinha diversos jogadores ali emergentes surgindo de um bom nível. A gente tinha ali o Giovanni Reyna, tinha também ali o Pulisic, o McKennie, entre outros jogadores interessantes, né? O Serginho Dest ali chegando no Barcelona, McKennie com a expectativa de ser um titular da Juventus, evoluir como jogador, né? E um time aí que tanto evolui seus volantes e jogadores defensivos. Muito se esperava também de que o Pulisic se tornasse uma grande estrela da Premier League ali, jogando pelo Chelsea, e a gente também tinha ali no ataque o próprio Giovanni Reyna, que se esperava um salto maior ali no Borussia Dortmund. Bom, não foi o que aconteceu, não só a seleção dos Estados Unidos, mas todo esse projeto de futebol dos Estados Unidos em que a gente fica. Uma hora os caras vão chegar, uma hora os caras vão ser bons. Nunca acontece, muito pelo contrário, apesar da mudança na forma de contratar da MLS, que é a sua principal liga de futebol, né, que antes contratava jogadores ali em final de carreira, claro, ainda fazem um pouco disso, mas mesclando com jovens promessas, principalmente sul-americanas, a galera pensava, pô, eles vão evoluir, vão melhorar e vai ser um país interessante pra gente ficar de olho, isso vai ser reflexo na sua própria seleção. Não foi o que aconteceu, claro, evolução existiu, mas no fim das contas, dentro do imaginário, do senso comum, a MLS se tornou piada. Desde que o Messi chegou lá, muitos dão risada da forma como eles jogam futebol, eles marcam, ou melhor, eles não marcam, e bom, foi um caos. E isso também se refletiu na seleção. Eu não estou falando que uma coisa está completamente relacionada à outra, mas existem alguns paralelos. A seleção dos Estados Unidos tem diversos jogadores que, na minha visão, são interessantes, mas muito longe daquilo que esperava que eles fossem ser. E sinceramente, apesar de alguns não terem uma idade tão avançada, eu acho que esse é o teto deles. Pulisic até se recuperou jogando pelo Milan, é um jogador importante, eu gosto bastante do Milan, acompanho, sou torcedor, e é um jogador que eu tenho apreço. Mas se a gente for pegar ali o EA, por exemplo, que também foi para a Juventus e muito se esperava, nem que ele fosse reserva, mas um reserva interessante, em 30 jogos, claro, jogos ali, né, com minutos limitados, ele não fez nenhum gol, deu somente uma assistência, mais uma decepção, ele que é titular praticamente absoluto desses Estados Unidos, ou um jogador minimamente importante. A gente tem o Giovanni Reyna, que, como eu disse, também não deu um grande salto. O McKennie provavelmente deve ser transferido aí, não é mais um jogador importante no projeto da Juventus, que como clube melhorou bastante. E a gente tem também ali o Serginho Dest, que, como eu disse, chegou no Barcelona, chegou a ter uma passagem ali pelo Milan, mas nunca convenceu, dentre tantos outros jogadores, né, que os Estados Unidos fazia com que a gente pensasse que fossem ser grandes. Então não é uma seleção
que mete muito medo. Os Estados Unidos não devem ameaçar a seleção brasileira, eles têm, se eu não me engano, apenas um resultado positivo de vitória contra a seleção brasileira, mas é na casa dos caras, vamos respeitar, vamos com calma, e apesar de a gente finalmente jogar com o time titular, eu acho que dentro desse próprio time titular, em relação às jogadas, a forma de atacar e defender, o Dorival ainda vai fazer alguns testes, e o que mais me incomodou é o fato do Endrick não ser titular. Muita gente está falando muito a respeito disso, sinceramente, se não fosse para ele ser titular, beleza, desde que ele jogasse 60, 70, 80 minutos no jogo contra o México, mas não, ele não jogou nem contra o México, não vai jogar contra os Estados Unidos muito provavelmente, e mais uma vez o Dorival vai abrir mão daquele jogador que dá pra gente dizer que salvou a pele dele, ou pelo menos fez gols ali que deram pontos pro time, seja de vitória ou de empate, para poder apostar no esquema ali com falso 9, o Rodrigo no caso. No gol, a gente tem aí o Bento tendo mais uma oportunidade e acho que essa vaga está aberta. Ela vai ser decidida muito por conta dessa partida. Bento ou Alisson é um jogo importante, para o goleiro aí do Atlético Paranaense. Nas laterais, Wendel e Danilo, e na zaga, Marquinhos e Beraldo. O Marquinhos que não teve uma temporada espetacular pelo PSG, o Beraldo começou bem, mas teve uma queda também. Acima de tudo, a gente tem ali o Danilo como, digamos que um jogador que a torcida deve ser um pouquinho mais chata. Por que eu digo isso? É um jogador com passagens por grandes clubes, Santos, Porto, Real Madrid, City, Juventus, é capitão da equipe italiana, inclusive, levantou taça, mas é um jogador que é muito mais tático em relação à forma dele jogar, principalmente depois do último jogo do Ian Couto ali contra o México. O torcedor médio brasileiro, que entende que o lateral precisa ser mais estilo Cafu, né, de ir até o fundo, voltar, provavelmente vai ficar pedindo aí o Ian Couto. Não porque eu acho que o Danilo vai jogar mal, mas porque o Danilo vai fazer mais do mesmo que ele sempre faz. Outra coisa, no meio de campo, a gente tem o João Gomes e o Bruno Guimarães. Ser um 5 de origem, eu acho que a gente tem muitos camisas 8 nessa nossa seleção, mas isso não é um problema. Eu acho que desde que todo mundo ali se aplique, dá pra jogar dessa forma. E mais do que isso, é muito melhor a gente pegar um 8 e tentar transformar ele em um 5 do que pegar um 5 ali de origem, aquele cara que só dá porrada, e tentar fazer ele jogar, distribuir o jogo como um 8. Então, acho que dá pra gente trabalhar com esses dois jogadores, com o Paquetá à frente, que apesar de vir fazendo muitas faltas, né, vem sendo um trem sem freio, é um jogador aí que tem a parte física privilegiada para ajudar também nessa questão de marcação. Nas duas pontas, Vinícius Júnior e Rafinha, também jogadores que contribuem bastante defensivamente, e o Rodrigo de falso 9. E aqui vai uma teoria minha, que eu não sei se estou ficando maluco, então comentem aqui, mas eu acho que o Dorival acredita muito nesse esquema com o falso 9, também porque ele espera contar com o Neymar futuramente. Eu não estou falando se eu concordo ou discordo, mas se esse sistema com falso 9 sendo o Rodrigo funcionar, quando o Neymar estiver disponível e voltar, vai ser muito mais fácil você encaixar o Neymar ali em uma posição na qual ele vai poder finalizar, construir, abrir espaço, e mais do que isso, não vai ter que marcar tanto assim. Repito, é só uma teoria, mas que pra mim seria loucura, não porque eu não gosto do Neymar, eu amo o Neymar, mas seria loucura se o Dorival fizesse um esquema todo montado para poder acomodar um jogador que ele nem sabe se vai contar. Eu também não sou daqueles que acredita que o projeto tem que ser em cima do Vinícius Júnior, não. Eu acho que a gente precisa jogar um jogo coletivo, porque apesar do Vinícius Júnior ser espetacular, não dá pra montar um time ao redor dele. Inclusive, a gente teve dificuldade de montar um time ao redor do Neymar, que na minha visão é muito mais jogador. Imagina ao redor do Vinícius Júnior, acho que cada um tem que fazer o seu papel. Claro, dá pra tentar potencializar um pouquinho o jogo do Vinícius Júnior? Dá, mas até aqui, até o Rodrigo foi o melhor jogador da era Dorival na minha visão, pelo menos do meio pra frente. E se a gente for pensar no Rafinha, eu sei, a nível de clube, não tem nem comparação o Rafinha com o Vinícius Júnior, mas na seleção brasileira, o Rafinha já rendeu mais. Fez grandes jogos contra o Uruguai, por exemplo, e claro, na Copa do Mundo, o Vinícius Júnior fez bons jogos, mas eu ainda acho que se espera mais dele porque ele pode entregar mais. Eu acho que ele é uma das grandes decepções que a gente tem na seleção até aqui, e muitos dizem, cara, mas em 2023, quem jogou bem para você apontar o dedo pro Vinícius Júnior? Acontece que ele deveria ser a nossa principal estrela. Então, da mesma forma que quando o time ganha, às vezes ele vai receber holofotes injustos ou desproporcionais, quando o time perde, a gente também precisa cobrar mais de um jogador que pode entregar mais. Lá na frente, eu acho que esse esquema com o Rodrigo pode funcionar, principalmente contra esses Estados Unidos que tomaram uma goleada contra a Colômbia, mas acima de tudo por conta de erros na construção
de jogo deles a partir do goleiro. Eles não devem sofrer 5 gols como a Colômbia fez, por mais que a seleção, na minha visão, seja mais competente, com mais qualidade, mas dá pra gente ganhar por pelo menos 2 gols de diferença. Quem sabe você fazer uma fezinha clicando no link aqui na descrição em o Brasil para vencer, ou para vencer por pelo menos 2 gols, ou até você pode apostar ali em um jogador específico para fazer gol. Quem sabe o Endrick, já que ele vai ser reserva e só vai entrar com minutos depois, dá para você entrar no ao vivo ali e pegar um mod interessante desse moleque que vem tendo estrela. E aqui fica a minha grande frustração para esse pré-jogo. Eu acho que seria incoerente se o Endrick fosse titular logo de cara contra a Costa Rica na nossa estreia na Copa América, porque na situação hipotética, o Endrick não teve nenhum jogo de 90 minutos, o que pra mim é loucura. Então é um erro do Dorival. Ele deve se esconder sempre ali no escudo de jovem, tem que ter paciência, mas eu acho que o jogador bom tem que jogar, a gente tem que aproveitar o bom momento dele, sinceramente. Jogar bem, bem mesmo, o Endrick ainda não fez na seleção, mas porque ele não teve tempo. Ele foi decisivo, é verdade. Então a gente precisa de dar um jogo inteiro para ele ter oportunidade de jogar bem, de ser produtivo no longo prazo. E é claro, ele também fez por merecer. O Rafinha, sinceramente, desde a era ali pós-Copa do Mundo, não vem correspondendo tão bem. É um jogador tático, importante, mas pelo amor de Deus, Dorival, que erro que você cometeu em deixar o Endrick no banco de reservas. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Conferir outros vídeos aqui, tenho certeza que vocês vão gostar. Espero que a estrela do Endrick brilhe de novo, assim como a sua na Estrela Bet. Ajude o nosso canal a seguir existindo e garantam bônus e promoções exclusivas através do link que está aqui na descrição. Muito obrigado pela sua audiência e falou!